sou Alan Rodrigues da Costa, aluno do 12º semestre do curso de Medicina da Universidade de Brasília. Meu projeto teve como tema Covid-19 na pediatria, do quadro clínico à letalidade, um estudo de meta-revisão. Tive como orientadora a professora doutora Maria Regina Fernandes de Oliveira. Então, a escolha por esse tema ocorreu em um momento totalmente atípico que vivemos e ainda estamos vivendo, que é a pandemia por SARS-CoV-2, e verificamos que a maioria dos estudos eram direcionados à população adulta. Então, a gente verificou e tentou identificar as principais manifestações clínicas e desfechos da Covid-19 na pediatria. E como o mundo carecia por informação, a velocidade de processamento era muito mais acelerada. Então, a gente verificou também a necessidade de avaliar a qualidade desses estudos que foram publicados. As etapas foram realizadas de forma pareada, independente, por mim e por outra pesquisadora, e quando a gente identificou discordâncias, as mesmas eram resolvidas pela professora orientadora. Então, em relação às etapas do nosso projeto, houve a formulação da pergunta de pesquisa que era direcionada às manifestações clínicas e desfechos da Covid-19 na pediatria, elaboração do protocolo de meta-revisão, identificação de estudos, seleção de estudos, extração de qualidade e extração de dados e redação final. Então, a gente realizou uma revisão das revisões que foram publicadas na Medline e Lilacs para avaliar tanto a qualidade e extrair dados clínicos e epidemiológicos. Essa pesquisa foi realizada no dia 12 de outubro de 2021 e os critérios de inclusão eram, em relação ao idioma, estudos publicados em português, inglês ou espanhol, em relação à data de publicação, de dezembro de 2019 a outubro de 2021. A gente encontrou 382 estudos e desses, 318 foram excluídos pois não atendiam a pergunta de pesquisa, 5 estavam duplicados e 64 foram selecionados para a leitura completa. Então, durante a leitura completa, identificou que somente 61 atendiam realmente a pergunta de pesquisa e estavam aptos para a gente realizar a extração de dados em relação a desfecho, manifestação clínica e avaliação da qualidade pelos critérios AMSTER 2. Então, em relação às manifestações clínicas, a gente identificou que a Covid-19 é mais branda na pediatria em relação aos adultos e as complicações como internação em UTI e óbitos são bem menos frequentes em relação à população adulta. Então, os principais sintomas são febre e tosse, assim como nos adultos, só que uma quantidade bem menor, menos frequente na população pediátrica. Linfopenia, que é a queda de linfócito, é um achado muito comum, só que nas crianças é cerca de 3 vezes menor em relação aos adultos. Em relação à perda de olfato e paladar, quando as crianças são sintomáticas, a gente identifica que cerca de 20% delas têm essa perda de olfato e paladar, o que contrasta com cerca de 3 vezes mais na população adulta. A maioria dos exames de imagem eram normais e, quando achada alguma alteração, a gente encontrava opacidade de vidro fosco, que é compatível também com o que encontrado em adultos. Em relação à internação de UTI, cerca de 4 a 10% das crianças acabavam sendo internadas em UTI, em contraste com 15% dos adultos. Em relação à transmissão vertical, que é a transmissão da Covid-19 pela placenta, a gente identificou que os estudos, esses dados não eram muito disponíveis, só que cerca de 7% dos casos havia essa transmissão, que a gente considerou uma transmissão reduzida. E na criança, um agravante era a síndrome inflamatória multissistêmica, que acomete principalmente vasos de forma difusa pelo corpo, e quando associado a outras comorbidades, as crianças tinham piores desfechos. Agora, em relação à avaliação da qualidade, a gente verificou que essa qualidade estava comprometida, pois muitos quesitos, eles não estavam presentes. A gente adaptou os critérios AMSTER 2, utilizando 8 de 16 presentes. Então, dos 61 estudos, 29 estudos eram com meta-análise. Desses 29, 17 não incluíram achados encontrados pelas ferramentas de vieses, 16 não explicaram sobre heterogeneidades encontradas e 23 não tentaram identificar vieses de publicação. Em relação aos estudos sem meta-análise, a gente tinha 32 de 61 e desses 32, a gente verificou que 20 não utilizaram ferramentas para avaliar vieses. Em relação, em contraste com os estudos com meta-análise, somente 2 de 29 não utilizaram essa ferramenta. Dá para verificar que essa questão de ferramenta de vieses estava muito mais comprometida nos estudos com meta-análise. Isso. Então, agora, em relação às conclusões, a gente verifica que o quadro de Covid-19 ele é mais brando na pediatria. A qualidade do nosso estudo estava, sim, comprometida, pois muitos quesitos não foram abordados, como ferramentas de viés, discussão sobre heterogeneidade. Porém, o nosso estudo ele é limitado, pois é uma pequena coorte e também existem muitos vieses de publicação, possíveis vieses, pois estávamos vivendo um momento totalmente atípico em que a velocidade de publicação de informações que havia demanda era muito grande.
Agradeço pela oportunidade